Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Deste sábado, 8 de outubro, estamos na 27ª semana do Tempo Comum. E com muita alegria, hoje vamos meditar mais uma vez e partilhar sobre a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor nos fala para este sábado, para este finalzinho de semana, né, que o Senhor também quer nos falar e nos direcionar como caminhos para a nossa vida, caminhos para darmos passos em sua direção, caminhos que nos levam mais próximo ao coração do Senhor, caminhos que nos levam à santidade. O Senhor nos ensina e o Senhor nos fala. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Com muita alegria, vamos juntos rezar um pouco para iniciarmos este programa, esta reflexão de hoje. E para isso, vamos juntos invocar a Santíssima Trindade sobre nós, para que ela possa nos conduzir no início desse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum, e a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, os versículos 27 e o versículo 28. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, Jesus, ele viaja para Jerusalém, dando continuidade, à sua vida missionária, dando continuidade à sua missão de evangelizar e à sua missão de ensinar, que a sua missão é de anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e também de anunciar as bem-aventuranças, de anunciar a maneira de alcançarmos as bem-aventuranças. Em outras traduções, nesta fala de Jesus, quando esta mulher fala bem-aventurado o ventre, diz feliz o ventre que te amamentou. E aí Jesus da mesma maneira responde: feliz aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Então Jesus aqui com breves palavras e diretamente ensina uma felicidade concreta, ensina uma felicidade real, é uma felicidade plena que alcançaremos só no céu. Isso é um fato, isso é uma realidade, é uma certeza, é uma verdade e assim podemos dizer que é a verdade que nos sustenta, é crer nessa felicidade plena, crer que é possível alcançar esta felicidade plena que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa caminhada, que é o sentido de todo o nosso existir, que é o sentido de nos dedicarmos, de nos desgastar pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, por ser de Jesus. E aqui está aquilo que
é a felicidade concreta neste mundo, pertencer a Jesus, pertencer a Ele. Feliz é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. A maior graça da nossa vida é fazer parte da família de Cristo, é fazer parte do seu povo. E como fazemos parte, o próprio Senhor diz nesses pequenos versículos, nesta pequena fala: feliz é aquele que ouve e coloca em prática. Assim fazemos parte da sua família, assim fazemos parte do seu povo, ouvindo e colocando em prática os seus ensinamentos. Meu irmão, minha irmã, queremos, ou melhor, precisamos querer no nosso coração fazer parte do povo de Deus, fazer parte da família de Cristo, aquela que ele fala quando chegam até ele e diz: Senhor, a sua mãe, os seus irmãos estão ali fora, lhe esperando. E aí ele diz que a sua mãe e os seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A sua família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, assim como Ele. Assim como Ele que se encarnou, como o Filho de Deus, e faz inteiramente a vontade do Pai. Jesus, nessa sua passagem aqui por essa terra, nos ensina como fazemos parte da sua família, como fazemos parte do seu povo, como faz para ser integrante da sua família, como faz para ser descendente fazer parte da descendência de Abraão, como São Paulo nos diz na primeira leitura, que é pela fé em Cristo. Como ele mesmo diz, antes da inauguração da fé em Cristo, éramos prisioneiros. Antes da encarnação de Cristo, antes da encarnação do Verbo, éramos prisioneiros. Prisioneiros do pecado, prisioneiros das nossas vontades, prisioneiros do nosso querer. Éramos escravos. Escravos de uma vida que não nos leva a nada. Ou melhor, não nos leva a nada de valor. Porque todas as nossas escolhas, todo o caminho, seja ele qual for, seja o caminho que escolhemos, vai nos levar a alguma coisa. Vai nos levar a um lugar. Mas somente um caminho nos leva a Cristo. Somente um caminho nos leva a Cristo. E o Senhor nos ensina qual caminho é esse. Qual caminho nos leva. Qual caminho nos leva a sermos livres. Porque quando o Verbo se encarnou, como diz São Paulo, quando a fé em Cristo foi inaugurada pelo próprio Cristo, então nos tornamos livres. E aí fazemos parte da descendência de Abraão, dessa promessa do Senhor, de muitos descendentes, de uma família numerosa. Isso nos faz integrar essa descendência que alcança o céu, que alcança a felicidade plena, que alcança a felicidade concreta, a felicidade real, que é o céu, que é a salvação, que é a vida eterna. Essa é a nossa maior alegria. Essa deve ser a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade. O Senhor nos faz livre. O Senhor nos liberta das nossas escravidões, liberta do nosso querer. Às vezes acreditamos que a nossa liberdade consiste em fazer aquilo que queremos, aquilo que temos vontade, aquilo que nos dá prazer. Às vezes queremos acreditar que essa liberdade consiste em, se eu quero tal coisa, eu faço. E de fato posso fazer.
De fato, não há muita coisa que me impede de fazer as minhas vontades, de fazer o meu querer. Mas é muito além disso. Ser livre, esse pensamento de liberdade nos faz muito mais escravos do que livres. Nos faz muito mais prisioneiros. E é esse tipo de prisão que São Paulo se refere antes da encarnação do Verbo, antes da fé em Cristo. É isso que São Paulo se refere. E aí nós vemos que Cristo se encarna para nos fazer livres, mas livres de verdade, livres para não ser escravos de nós mesmos, mas para ser livre nele, pois só Ele é capaz de nos levar a uma liberdade concreta, a uma liberdade real, a uma liberdade verdadeira e que nos leva a uma felicidade única, uma felicidade plena, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Cristo, fazendo aquilo que Ele quer que fazemos. Isso nos faz livres, meus irmãos, e é isso que o Senhor nos ensina, é isso que o Senhor nos fala, é isso que o Senhor nos diz, e é para este objetivo que o Senhor nos conduz por este caminho. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, deste sábado, 8 de outubro. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. E hoje, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, o Senhor nos ensina um caminho para sermos felizes, podemos dizer. Mais um ensinamento. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Aqui o Senhor, neste trecho, ele havia expulsado um demônio. E aí começaram a dizer que ele expulsava demônios pela força de demônios. E aí então ele começa a dizer, se expulso um demônio pela força de um, então o seu reino se divide. Então há uma divisão, não há com que se sustentar. E ele vai ensinando, ele vai dizendo. E aí alguém, em meio aos seus ensinamentos belíssimos, a sua maneira belíssima de dizer, uma voz diz, feliz o seio que te amamentou. Ou seja, feliz a família que te criou.
né? Feliz como, né, se exaltasse Ele por aquilo que podemos dizer, por suas ações em si. Né? Obviamente que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, então sim, Ele merece ser exaltado, sim. Mas trazendo isso para a nossa vida, e é o que o Senhor quer nos ensinar neste Evangelho, que não é nossos méritos, não é isso que importa, não é o que necessariamente o que fazemos de certo, não é nós, né? Não é nós em si, mas feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e as coloca em prática. Feliz é aquele que é íntimo do Senhor. Feliz é aquele que busca assemelhar-se em Cristo em tudo. Esse é que encontra-se a felicidade concreta. É essa felicidade real de ter Jesus como centro da nossa vida, como o centro do nosso existir. E São Paulo, na primeira leitura, ele vai dizer que a lei é como um pedagogo que nos leva até Cristo. É algo que nos ensina, né? Como um professor que nos ensina a matéria, nos ensina como chegar até Cristo. Isso é a lei. A lei que aponta para Jesus Cristo. A lei que nos mostra o caminho até Cristo Jesus. Que nos ensina o caminho para a liberdade. E meus irmãos, somos felizes quando nos tornamos livres. Mas é preciso também entendermos que essa liberdade não consiste simplesmente em fazer aquilo que queremos, fazer aquilo que é da nossa vontade. Mas, na verdade, somos muito mais livres quando nos tornamos submissos. Submissos à vontade do Pai. Obedientes à vontade de Deus. Porque é uma escolha concreta. É uma escolha livre. Fazer aquilo que o Senhor quer, ser obediente à sua vontade, aos seus ensinamentos, a essa palavra que Jesus ensina, que Jesus nos mostra. Toda a Bíblia, toda a fala de Jesus, todo o Evangelho é uma enciclopédia que nos leva ao caminho da felicidade, que nos leva ao caminho da liberdade, que nos leva ao caminho para sermos semelhantes a Jesus. E meu irmão, que graça temos na nossa vida. A oportunidade de poder fazer parte desta família de Cristo. De poder fazer parte do número dos eleitos. De poder de estar entre o convívio dos eleitos, o convívio dos santos. Olhamos para a vida dos santos, pessoas que viveram como nós, pessoas que viveram nessa terra e que tiveram a sua vida totalmente dedicada a isso, dedicado a esse Evangelho, dedicado a fazer aquilo que o Senhor ensinou. E podemos ver claramente que até mesmo em meio a dores, meio a sofrimentos, às vezes meio a doenças, em meio a tantas tribulações, essa felicidade mística fazia parte da vida destes santos. E devemos olhar para estes grandes exemplos e ter a certeza: eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero viver essa graça e anseiar pela plenitude desta felicidade. Pela plenitude desta graça. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor nos fala. Muito mais feliz. É óbvio que seremos sim felizes por coisas boas que fazemos. Num emprego que fazemos bem aquilo que sabemos. Seremos felizes.
Seremos felizes por conquistar algo que queremos? Seremos felizes, mas muito mais felizes aquele que ouve a palavra e as coloca em prática. Aquilo que, quando ouvimos a vontade de Deus, quando ouvimos os seus ensinamentos e as colocamos em prática, muito mais felizes seremos. Muito mais. E é isso que o Senhor quer nos dizer. É isso que o Senhor nos fala, meus irmãos. É isso que o Senhor nos diz. O reino dos céus é como um tesouro. O reino dos céus é quando encontramos um tesouro e vendemos tudo para obter aquela terra onde está escondido esse tesouro. E quando encontramos este caminho, meu irmão, minha irmã, nada mais nessa vida importa a não ser seguir esse caminho, a não ser trilhar este caminho. E assim deve ser a nossa vida, com total certeza no coração, que não há outro meio, que não há outro caminho. Não há outro caminho que se leva a Cristo, porque muitos outros caminhos existem, mas só um o leva. Ele mesmo diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Um caminho de verdade é um caminho único, com verdade concreta, com felicidade concreta, que nos leva à vida eterna, onde habita a felicidade plena, onde habita a alegria. Que a nossa vida seja para vivermos como bem-aventurados, para alcançarmos as bem-aventuranças, meus irmãos. E assim deve ser a nossa vida. Qual felicidade queremos? O que queremos para a nossa vida? Felicidades passageiras que encontramos facilmente nesta terra, encontramos facilmente nesta vida, com qualquer coisa, de qualquer maneira, ou aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que nos leva a algo eterno, que nos leva a algo que não terá fim. Somos livres para fazer as nossas escolhas, meus irmãos. Somos totalmente livres. Livres para escolher amar ou não a Deus. Livres para escolher seguir este caminho ou seguir outro caminho. O Senhor não nos obriga a nada. O Senhor em nenhum momento diz que somos obrigados a seguir esse caminho, que somos obrigados a fazer aquilo que Ele quer, que somos obrigados a seguir os seus ensinamentos. Em nenhum momento Ele diz isso. Mas Ele sempre diz: bem-aventurados os puros de coração, pois a eles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. E assim Ele vai nos ensinando: feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Jesus sempre mostrou o caminho. Jesus sempre ensinou. Mas a escolha maior é sua. A decisão maior é minha. De seguir ou não. De estar com Ele ou não. De seguir os seus passos ou não. Mas esse prêmio celeste, esta plenitude, só seguindo Ele. É só no seu reino. Reino a qual Ele abriu as portas para nós. Reino a qual Ele nos deu a capacidade de fazermos parte desta descendência. Somos capazes de alcançar esta herança. Somos capazes de fazer parte desta herança. Meu irmão, minha irmã, que no seu coração hoje, este versículo de Jesus, esta pequena fala de Jesus, o versículo 28, esteja gravado no seu coração e seja aquilo que te direcione. Muito mais feliz aquele que ouve e a coloca em prática. Muito mais feliz aquele que ouve e vive totalmente
pelos ensinamentos de Jesus, por aquilo que Ele ensina, sendo fiel, totalmente fiel aos seus ensinamentos, sendo totalmente fiel, sem tentar só viver quando convém, viver da maneira que convém, da maneira que agrada, mas radicalmente, na raiz do ensinamento de Cristo. Que Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.